Então Moisés se limitou a falar sobre a vida presente, dizendo para eles que aqueles que fizessem as coisas conforme como deveria ser, que eles iam prosperar aqui na terra. Tinha que falar tudo coisas da vida presente deles, né? Quem é seguidor de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos, então a sua plantação vai prosperar. Se tiver uma nação brigando contra outra, a que mais for fiel a Deus, Deus lhe dará a vitória. Foi assim que Moisés foi aproximando aquele pessoal das coisas espirituais, preparando a mentalidade deles para um futuro. E quando Jesus vem falar em trazer o Evangelho, por isso que ele chama-se Boa Nova, muitos chamam o Evangelho de Boa Nova, ele vem trazer uma maneira diferente de explicar, de ligar as pessoas a Deus. Ele apresentava Deus como um pai, não como um senhor de exército. Ele estava começando a nos ensinar a amar a Deus, não a temer como os outros temiam. Dessa forma, tudo que Jesus falava causava escândalo, principalmente nos líderes religiosos, que eles se sentiam desrespeitados pelos ensinamentos de Jesus. Então eles arrumaram uma cilada para Jesus, mas eles mesmos não tinham poder naquele momento para julgar e para condenar ninguém. Aí então começa agora esse capítulo. Eles apresentam Jesus para Pilatos, que era um romano em terras dominadas da Palestina, e ele que tinha o poder de julgar e de condenar. Agora a pergunta: Pilatos queria julgar Jesus? De jeito nenhum. Você vê que coisa. O judeu, que era do próprio sangue de Jesus, queria matá-lo. E um romano, que nem era da religião deles. Roma era uma coisa assim, eles tinham vários deuses, os deuses dele eram os deuses da vida carnal, mas com a astúcia de Pilatos, ele olhava de longe aquilo lá e falava: gente, por que eles querem matar um próprio irmão dele? Se é um homem justo. Qualquer um que olhava para Jesus falava: o que eu vou condenar ele? Mas o povo de Jesus ali, né, a turma dele, em especial os religiosos, eles fundamentaram a denúncia contra Jesus não pela religião, porque sabia que o povo romano não se intrometia com a religião, era nem saber. Vocês têm a religião de vocês aí, continua com a religião de vocês, porque enquanto vocês estão na religião de vocês, vocês ficam quietinho, mansinho, e nós continuamos tirando impostos, que é o que eles queriam, né? Tirar impostos dele. Religião, cada um que fica com a sua. Mas eles inculcaram na figura de Jesus como se Jesus quisesse ser um rei. Aí então atingia o imperador lá em Roma, porque Pilatos era um governador ali naquelas terras da Palestina, mas o imperador, o czar, o César romano, ficava em Roma, e nada podia falar ou comprometer o domínio de Roma. Com a religião do povo eles não se intrometiam, porque eles dominavam muitos povos, não era só os judeus. Eles iam expandindo. Chegou uma hora que o território, pelo menos aquele que eles conheciam, né, do mundo, era todo romano. Mas a questão de colocar que Jesus se apresentava como um rei do judeu estava colocando em risco então o domínio que a Roma tinha daquelas terras. E aí então o governador Pilatos ficou entre a cruz e a espada. Ele olhava e via: eu não tenho nada para condenar esse homem. Esse homem é um homem justo. Só que do outro lado o povo judeu e essa turma que perseguia Jesus tinha muita influência política, ia dizer que Pilatos estava deixando tramar contra o imperador romano sem nada fazer. Aí ele perdia também o cargo, que era um cargo.
E há quem diga, né, a gente até assiste nesses filmes que passam na Semana Santa, que a Cláudia, a mulher do Pilatos, era médium, e ela tinha aquela mediunidade do sonho. Ela dormia e ela via as coisas em sonho. Então ela viu essa situação, e ela já tinha falado para Pilatos: ao povo judeu, uma turma aí dos judeus vai vir e vai apresentar um homem justo. Você não me condena ele. Ele é uma figura espiritual muito importante. Você não condena ele. Então esse versículo escolhido aqui, que está no Evangelho de João, ele trata desse momento. O Pilatos faz de tudo para Jesus negar que ele é rei. Ele não tinha mais motivo para aquela acusação. E aí cada um ia ter que voltar para sua casa e voltar a seguir a vida normal, até a próxima armadilha, porque eles não iam desistir de matar Jesus. Jesus para eles representava um grande perigo. Sabe por quê? Porque os sacerdotes das sinagogas, eles mantinham a posição dele social e as vantagens financeira e política sendo importantes. Quando Jesus fala que a igreja é a congregação de pessoas, que o reino de Deus está no coração de cada um, que cada um é filho e pode conversar com Deus como um filho conversa com o pai, ele está colocando a figura daqueles que por séculos ficaram sendo muito importantes, como se ele tivesse a chave da porta do céu, como uma figura secundária. E quem está no poder não quer perder o poder. Então ia ser assim, se Jesus ia escapar dessa situação, eles iam montar uma outra situação. Por isso Jesus, sabendo da existência da continuidade da vida espiritual, não tinha nenhum pingo de medo de morrer. Ele veio para deixar um ensinamento, né, para marcar essa era, início de uma nova era, e ele fez o que estava dentro da missão dele. Mas Pilatos pergunta assim: os judeus, que sou eu, fala que você é rei. O que você me diz sobre isso? Já estava no julgamento. Aí Jesus fala: quem é que fala que eu sou rei? Quer dizer, eu não falo que eu sou rei, mas também não vou desmentir para vocês não me matarem. Eu não tenho um pingo de medo. Ele não fala assim, não está escrito assim no texto, mas ele queria dizer assim: eu não falo que eu sou rei. Quem que te falou que eu sou rei? O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, o que um rei tem? Tem soldados, tem um batalhão. Se eu fosse rei neste mundo, eu daria uma ordem e meus anjos viriam e me tirariam daqui. Um homem que tinha andado sobre as águas, que tinha feito a ventania acalmar, dava ordem para a ventania, que tinha curado cego de nascença, aleijado, leproso. Se fosse para ele sobreviver na carne, ele moveria os espíritos e a espiritualidade ali e sairia tranquilamente daquela situação, mas não era para isso que ele veio. O meu reino não é desse mundo. O que Jesus estava falando com um povo que ainda estava adormecido, inconsciente, mas já era a hora de começar a pensar sobre isso? Estava falando da vida futura, da vida futura. O conhecimento sobre a vida futura é uma das coisas mais importantes que a humanidade pode adquirir em termos de conquista espiritual e moral, porque ela faz muitas coisas que não tinha sentido ter sentido. Por exemplo, uma vida tão curta, né, que nós temos aqui, cheia de luta, de dificuldade, uma batalha tremenda. Tem gente que sofre desde que nasceu, e parece que as provas para essas pessoas cai, né, do céu assim, vem como se fosse uma chuva de problema. Tem uma passagem no Evangelho que fala assim: tem pessoas que a gente vê, parece que tudo vem para fazê-las sorrir, e para outras só amargura, só dificuldade.
Como é que se explica uma coisa dessa sem a vida futura? Você vê quanta gente que se suicida ainda hoje, são pessoas que não têm perspectiva dessa continuidade, porque nós também passamos por momentos difíceis da nossa vida, mas nós seguramos. Por quê? Porque nós sabemos que tem uma continuidade, que tem um sentido, né? Se a gente está passando por dificuldade, por momentos difíceis agora, nós estamos construindo as bases de uma felicidade que está por vir, porque tem uma continuidade. Você vê a pessoa espírita, e não só espírita, a espiritualista, ela está com 99 anos, com 103 anos, ela está com alegria de aprender. Por quê? Porque ela sabe que não é perdido. Se ela soubesse que ia morrer e acabar tudo, qual seria o sentido de tudo isso? Então, é uma chave importante o conhecimento da vida futura. Hoje o Espiritismo fala, decanta, proclama. Nós estamos falando de um tempo que ninguém falava sobre isso. O judeu, que era o mais avançado em religião na época, eles tinham uma vaga noção sobre isso, sobre a alma, a existência da alma, né? O negócio deles era, como nós dissemos, era a vida presente. Tudo que tinha que falar para eles era a vida presente. Por isso que tem passagem do Evangelho que fala assim, honra o seu pai e sua mãe para que você tenha longos dias na terra, para que você não fique doente, para que a tua plantação prospere, frutifique, para que a sua família seja mais importante do que a outra família, para que a sua nação vença a outra nação na guerra. Tudo preocupado com hoje, com agora. Agora, o conhecimento da vida futura, ele traz consigo a justiça de Deus, a justiça divina, e mostra para a gente qual é a razão de tantas desigualdades. O rico se acotovelando com o pobre, às vezes com o miserável. O inteligente convivendo com o medíocre, não sabe nada. O saudável, que tem vitalidade, com aqueles que estão doentes, que ficam doentes, que às vezes vivem uma vida toda doente. Crianças que nascem desde a tenridade já com deficiências e vai viver uma encarnação inteira com o corpo impedindo de manifestar a sua inteligência, suas habilidades, um corpo que não permite se movimentar, se desenvolver fisicamente e nem conseguir ganhar dinheiro para se sustentar. Vai depender de quem estiver ali próximo, às vezes até para tomar um banho e muitas vezes para se virar da cama. Qual seria então a explicação para tudo isso? A vida futura, ela nos dá essa explicação, porque ela vem nos dizer que nós hoje estamos herdando o que nós fomos em outra encarnação, e que agora o que nós estamos fazendo com o conjunto de oportunidades que nós estamos tendo, como nós estamos aproveitando nossos dias, nosso tempo, já está organizando a próxima encarnação, o próximo corpo. E que se nós não fizermos as coisas certas, ainda nós vamos ter chance de fazer a coisa certa. A vida futura, ela abre esse leque, né, de possibilidades. E com o Espiritismo, quem vem nos mostrar isso, essa realidade, são as próprias testemunhas oculares, que vêm demonstrar como é essa vida futura. Antes da gente adentrar, eu trouxe, lembra que eu falei para vocês do céu e inferno? O pessoal lê bastante o Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma pincelada no Livro dos Espíritos e pouco lê esses livros que fazem parte da codificação, o céu e o inferno, a Gênesis, né? Esse livro, depois da primeira parte, quem quiser, não tem prejuízo nenhum a pessoa começar da segunda parte dele. Olha só, segunda parte, não tem problema começar da segunda parte, são os exemplos. Se quiser daqui para frente, são os exemplos. Aqui são algumas cartas que os médiuns de Allan Kardec receberam, e ele separou em categorias: espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, e etc e tal. Pessoas às vezes que conviveu com eles ali, naquela reunião, naquela mesa mediúnica, e que depois do desencarne
veio trazer notícia, pessoas da família que veio trazer comunicação, interessantíssimas comunicações. Teve uma comunicação de uma pessoa viva, nós estávamos falando de crianças, né, que nascem já com deficiências. Tinha no grupo de Allan Kardec um pai, ele tinha um filho com uma síndrome muito severa e ele não conseguia se comunicar, nem se mexer direito. E com a autorização da família, evidente, numa dessas reuniões, eles evocaram, porque Kardec fazia a reunião mediúnica diferente da nossa. Hoje, como é que nós fazemos? Nós não temos essa possibilidade que os médiuns de Kardec tinham. A gente fica num estado de passividade. O que seria isso? Os médiuns entram num estado de consciência alterada, entram no transe. Para quem não sabe ainda o que é transe, porque a gente fala palavras no espiritismo, mas tem gente que não explica, né? Transe é o seguinte: quando a gente vai acalmando, quem tem a mediunidade, essa faculdade psíquica, vai acalmando os movimentos do corpo, o corpo perispiritual, que é um corpo eletromagnético, o corpo do espírito, ele vai expandindo. Quanto mais ostensiva é a mediunidade, maior é a expansão dele. E quanto maior é a expansão dele, mais legítima, mais autêntica é a comunicação. Não que a outra não seja, mas autêntica não no sentido da outra pessoa que não tem tanta ostensividade, que não traga a verdade, não é isso. Mais autêntica no sentido de que quando o médium dessa grande possibilidade, dessa possibilidade alargada de se expandir no corpo magnético, recebe uma comunicação, o corpo físico, que é um corpo plástico, assume a personalidade do espírito por um momento. Tanto o contorno da face, como o jeito de falar, se era mais agudo, mais grave, se a pessoa mexia com a mão ou não mexia, se ela tinha um dialeto ou não, vai assumindo maiores propriedades. Isso que é o transe, é um estado de consciência alterada, quando o corpo do médium, o corpo espiritual dele, o perispírito, expande, e o espírito que está próximo tem possibilidade então de enxertar o seu perispírito e transportar o seu pensamento para o corpo do médium, que fala como se fosse dele por aquele momento. E a gente fica nesse estado assim, né? Que as entidades que estão ali ao redor se comunicam, ou aquelas que são trazidas pelos benfeitores que organizam aquele trabalho, os guias espirituais. A gente não fica chamando. Tem uns irmãos nossos de outra religião que falam, eles não acreditam que os espíritos se comunicam, mas eles acusam a gente, né? Eles ficam mexendo com os mortos que estão quietos lá, né? deixa eles descansar em paz, eles estão tranquilos. Mas você acredita? Você não acredita, né? São os primeiros que saem correndo quando vem a assombração. Tem medo? É porque acredita. A gente sabe, né? Nós sabemos porque nós já morremos um monte de vezes, nós voltamos um monte de vezes, lá dentro do nosso íntimo nós sabemos. Então a gente faz essa comunicação espontânea. Se um espírito está aqui, ele tem a ligação fluídica com o médium, ele quer falar, ele fala. Kardec não, Kardec ele era um cientista, ele evocava, chamava por nome. Às vezes eles vinham no jornal, sabe, morreu fulano de tal, e eles faziam o teste. Nunca agredia, violava, né? Ele chamava, se a pessoa quisesse vir, fulano de tal, você está aqui, você pode vir aqui, porque o espírito ele é atraído, como se fosse um relâmpago. Você quer se comunicar conosco? O espírito vinha ali. Às vezes era até uma figura importante, um cientista, sabe, um médico ali da região, que eles sabiam que morreu, ou uma figura histórica. Nós estávamos falando das enciclopédias, chamava e a pessoa vinha. Às vezes ela já estava até encarnada, com outro nome, outra personalidade. Ela vinha, tomava aquela personalidade e falava com eles. E aí eles combinaram de chamar o filho deste integrante da mesa, para ver se em espírito ele podia conversar. E evocaram, chamaram pelo nome e ele veio. Tomou a faculdade psíquica ali, mediúnica, de um dos médiuns, e começou a falar, e Kardec começou a conversar com ele. Você pode me ouvir? Perfeitamente.
E você pode falar? Posso falar. Você pode perguntar o que você quiser. E eu posso te responder. Por quê? Porque o espírito não fica doente. Quem fica doente é o corpo. E quem morre é o corpo. Vocês podem ver no atestado de óbito. Não vai falar, Daniel Almela morreu. Vai falar, houve uma falência dos órgãos. Quem morre são os órgãos, as células. A gente não morre. Até a ciência sabe disso, que nós morremos. Pelas experiências de quase morte, quando a pessoa está lá na UTI e ela retorna. A ciência sabe muito bem disso hoje já. E muita coisa interessante. Eu estou falando de algumas comunicações porque o assunto é a vida futura, né? Então, quando fala aqui no Evangelho, tá nesse capítulo, o Espírito comentando esse capítulo do Evangelho, ele fala isso, que o conhecimento trazido por Jesus sobre a vida futura, quando ele fala, o meu reino não é desse mundo, quer dizer, meu reino é o reino do mundo espiritual, para onde eu vou depois que vocês me crucificarem, o meu corpo morrer. Ele explica e justifica as anomalias do mundo, as doenças, porque um é rico, o outro é pobre, um é gênio, o outro é medíocre. E quem vem mostrar como é essa vida futura são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la. Então aqui está uma amostra delas. Nós que temos a prática do trabalho mediúnico, em um show, uma cidade pequena, nós temos 3 por semana, né? Não estamos tendo agora por causa da suspensão das atividades. Nós temos na quarta-feira, na sexta-feira, aqui no Apóstolo Mateus, e nós temos no domingo. Para nós isso é rotina, conversar com os espíritos e ouvir o relato deles de como é o mundo espiritual e como eles estão. Mas não são todos que têm a oportunidade do trabalho mediúnico. Portanto, aqui está na segunda parte do livro Céu e Inferno, muitas dessas comunicações interessantíssimas, e vale ressaltar que quem organizava, quem ia escrever ou não no grupo de Allan Kardec é o espírito de São Luís, que era o guia deles. A gente fala, Kardec evocava, mas quem coordenava ali, pode, não é assim, era São Luís. Tanto é que teve uma vez que eles estavam fazendo um teste, evocando pessoas vivas, porque nós somos espírito. Quando a gente dorme, é como se a gente morresse, uma semi-morte. O nosso espírito se emancipa parcialmente, parcialmente, não totalmente, que ainda fica ligado por fios fluídicos, por laços fluídicos. Só na hora da morte é que todos esses fios fluídicos se desatam e a gente não tem mais condição de voltar ao corpo. Então eles estavam fazendo esse teste da chamada comunicação entre os vivos com um rapaz que era tripulante de um navio. Toda reunião naquele dia, naquele horário, chamavam ele, o São Luís ia dar uma checada para ver se estava tudo bem. Estava tudo bem, então ele chamava e o rapaz vinha, falava tudo que ele estava vendo lá. Vocês sabem que muitos relatos de quando não tinha essa tecnologia, não tinha celular, não tinha esse equipamento, internet, nada disso, para muitas coisas foram utilizados médiuns para falar o que estava sendo ocorrido à distância. E uma vez eles iam chamá-lo, e aí o São Luís falou: hoje vocês não vão chamar o rapaz, porque está tendo um problema ali na embarcação, o mar está bravio, são ondas revoltas, e ele está desperto, ajudando a estabilizar a embarcação. Se vocês colocam ele em estado de sonolência e ele se desliga, ele não vai ajudar a organizar ali, estabilizar a embarcação. Tudo isso está aqui. E também a comunicação dos espíritos. O que a gente vê? Eu vou ler uma só, para a gente finalizar o estudo. Mas o que a gente vê, em resumo? Que as pessoas que viveram bem aqui na Terra demonstram que elas estão felizes no mundo espiritual, que elas estão bem, Então, para a gente poder fazer uma passagem boa e estar num lugar bom de aprendizado, de evolução, nós temos que ter uma vida boa, viver bem, para estar bem em qualquer etapa e fase da nossa vida. Quem vive bem
usufrui dessa vida boa, de aprendizagem, de realizações, e morre bem, o corpo, e continua vivo. Vamos pegar uma só aqui para a gente ver, que é da categoria de espíritos felizes. Vamos ver. Os caras que eles chamavam, quem está dormindo, para ele poder... É porque, se você está em estado de vigília, agora aqui nós estamos em estado de vigília, o espírito se liga com partes do cérebro para poder ter a vida biológica, que é a vida do corpo. Sentir, receber os 5 sentidos pelo cérebro e dar resposta pelo cérebro. Para o espírito poder se manifestar espiritualmente, com o perispírito, ele tem que se desligar do corpo, né? A gente pode se desligar uma parte, como eu disse na hora do transe mediúnico, expandindo, crescendo, ampliando o corpo, porque ele é elástico, ou se desligando e ficando preso por um fio de prata. Os videntes vê como um fio de prata, que fica na altura da cabeça. Todos aqueles que eles invocavam, eles sabiam que estava dormindo? Não, vinha espíritos desencarnados também. Vinha aqueles que o corpo já tinha morrido. Sim. Aqueles que estavam encarnados no meu lugar. Aqueles que estavam encarnados, ele chamava pelo nome dele e ele vinha e conversava com eles. E ele sabia que ele estava dormindo? Sabia que estava dormindo. Ele fazia várias perguntas. Se vocês lerem, é muito gostoso, porque não é assim uma coisa complicada. É a história deles, é o relato, é a pergunta que Kardec vai fazendo e eles vão respondendo. Onde você está aqui? Se eu pudesse te ver, porque Kardec não era vidente. Eu estou do lado direito do médium. Eles falam assim. E você que está com aquela deficiência lá, você vê tudo que está ao redor, por isso que a gente não pode falar, né? Antigamente a gente achava que uma pessoa deficiente, uma pessoa paralisada, não sabia nada que estava acontecendo, então falava da pessoa, sabe, xingava porque estava cansado de cuidar dela. Ela registra tudo espiritualmente e vem falar. Eu vejo tudo, ouço tudo, só não posso responder com esse corpo, porque o corpo ele é paralisado, ele é paralítico, né? Mas eu não, eu em espírito eu ouço tudo, percebo tudo e tenho capacidade de compreender tudo que tem. Dessas comunicações é que nós percebemos, e depois também foram desenvolvendo aparelhos, né, para medir reação, que uma pessoa em coma, ela registra a presença dos familiares quando vão visitar na UTI. É o espírito que está ouvindo. Quantos que falam, eu estava na UTI, eu suspendi, desliguei do corpo, suspendi, e lá de cima, quando estivesse quase colando no teto, eu via meu corpo ali, e as pessoas ao redor. Que é o que acontece com alguns médiuns. Por isso que nós preparamos o médium antes dele ir para o mediúnico. Alguns médiuns que nunca foram para estudo, receber orientação, foram direto para a mesa e tinha mediunidade, quando entrava em transe, que acontecia isso, ficava com medo. E não sabia que isso era normal, tinha medo de morrer, ou de sair e não voltar mais, não voltou mais no centro. Porque os sintomas da mediunidade, ele é muito engraçado, né? A gente quando começa a entrar em transe, você começa a ter a respiração ofegante, o coração dispara, né, suar a mão, às vezes a mão dá aquela sensação de inchaço, que ela cresce demais. Quantas vezes quando eu iniciei, agora não, porque estabilizou, eu iniciei, na hora que eu se desprendia do corpo, eu ficava virado, de ponta cabeça, assim, de costa. Mas na verdade, quem estava vendo meu corpo, eu estava certinho, não era o corpo, era o perispírito. E assim, gente que relatou para nós que saiu, tchum, do corpo e ficou flutuando ali em cima da mesa. Se a pessoa não vai sendo preparada devagarinho, ela tem medo, ela não volta mais, fala, que é isso? Deus me livre, acho que vai morrer, né? Aí se eu sair e não voltar mais. Tem relatos de pessoas que saíram e porque estavam vivendo um momento difícil da vida, quis abandonar. Aí ficam numa região no mundo espiritual e o corpo como se estivesse morto, sabe? Só funcionando a respiração e batimento cardíaco, mas depois a espiritualidade faz um trabalho para a pessoa retornar. São raros que acontece isso, mas isso não é só no trabalho mediúnico, é em qualquer situação, porque nós somos espírito. Então quando a gente dorme, que o corpo ele diminui o metabolismo quase a zero, né? Só fica funções vitais funcionando, o espírito escapa do corpo e vai ter uma vida muito ativa. Nós temos uma vida muito ativa, nós nos encontramos em espírito, encontramos com pessoas que já desencarnaram, pessoas que estão morando em outro lugar, toda noite a gente faz isso.
Então aqui é a comunicação de um desencarnado, já tinha morrido. Um médico russo. O senhor P, aqui ele esconde o nome da pessoa, porque era conhecida na época, né? Só dá a primeira letra do nome. O senhor P era um médico de Moscou, tão distinto pelas suas eminentes qualidades morais, quanto pelo saber. A pessoa que o evocou só o conhecia pela reputação, não tendo tido relações diretas com ele. A comunicação original foi dada na língua russa. Então veja bem, aqui a pessoa nem conhecia ele, mas como eles estavam num trabalho que era uma experimentação, eles estavam fazendo um teste, a pessoa que conhecia, ouvia falar muito bem desse médico, decidiu chamar ele pelo nome para ver se ele viria se comunicar. E ele se comunicou em russo, mesmo que o médium não conhecesse a língua russa aqui. Essa reunião era na França, então o que eles falavam? O francês. E o espírito se comunicou em russo, escrevia em russo. Quer dizer que para alguém entender, tinha que entender o russo. Como o Chico fez muitas vezes, né? Quando eles iam fazer teste na mediunidade do Chico, o Chico psicografava em inglês de trás para frente. A pessoa tinha que pôr assim na frente do espelho, aí punha na frente do espelho, aí ficava escrito em inglês normal, só que se a pessoa também não soubesse ler o inglês. E muitas vezes ele escrevia em inglês com uma mão, ele não, os espíritos, espanhol com a outra, e pintava com os pés ao mesmo tempo. Essa era a mediunidade, uma das facetas da mediunidade do Chico Xavier. Então agora não vamos mais interromper por causa da hora, eu vou ler toda a comunicação dele. P, após a evocação, após ser chamado: estás aqui? Sim. No dia da minha morte, insisti em apresentar-me, mas resisti a todas as minhas tentativas de fazer-te escrever. Ouvi as palavras que dizias a meu respeito. Isso me fez conhecer-te e tive então o desejo de conversar contigo e poder servir-te. P, por que, tendo sido tão bom, sofrestes tanto? Isso foi uma graça do Senhor, que desejava me fazer sentir dessa maneira o valor da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível neste mundo. A ideia de morrer te aterrorizou? Não, eu tinha muita fé em Deus para isso. A separação foi dolorosa? Não. O que chamam de último momento não é nada. Senti apenas um estremecimento muito rápido e logo após já me encontrava muito feliz.